Gaúcho, o Cuca, tentar trazer o Muricy de volta, que o Santos foi atrás dele ontem, e ele disse que não quer voltar, sabia? O Santos foi atrás do Muricy ontem. Foi atrás do Muricy. É isso que o São Paulo precisa fazer. E não colocar o Jardine, gente, pelo amor de Deus. E acho uma irresponsabilidade muito grande do presidente, porque é ele que manda, ouvir. Gente, eu sou dono da empresa. O meu vice-presidente fala assim, escuta, eu vou efetivar o Jardine. Não, você não vai efetivar o Jardine, coisa nenhuma. Você tem certeza? Absoluta. Então é o seguinte, cara, meu companheiro, você está fora. Porque você não tem condição de trabalhar nesse cargo. Como é que um Raí vai efetivar o Jardine para técnico do São Paulo? Aí sabe o que vai acontecer? Os caras vão gravar isso aqui. O Jardine vai ganhar o Campeonato Paulista. Vai classificar na Libertadores. Ganha primeiro do grupo. Libertadores. E os caras vão ficar tweetando lá. Mas, gente, do Carille eu lembro. O Carille foi assim. Mas qual era a diferença do Carille pro Jardine? O Carille não era técnico da base. Exato, tem várias. Porque esse negócio de botar o técnico... Nem sempre um cara que é bom na base, ele vai ser bom como profissional. É a mesma coisa que você pegar... Isso aconteceu muito com a gente em jornal, o senhor sabe do que eu estou falando. Você pega um cara que é um ótimo repórter, e aí abre uma vaga de editor e você transforma o cara, o grande repórter, em editor. Aí você vai deixar de ter um bom repórter e vai passar a ter um mau editor. É a mesma coisa com a base. Às vezes o cara sabe... Osmar Loss. Osmar Loss. Osmar. Eu não lembro o nome das pessoas. É o rapaz que estava dirigindo o Corinthians. Ele era da base também. Fez um trabalho bom na base. É a mesma coisa do Jardine. Muitas vezes esses caras têm que trabalhar apenas na base. Porque tem um talento o quê? Para lidar com garotos, para corrigir erros, para descobrir talentos. Enquanto que no time profissional, as necessidades são outras. Então, ainda mais num time do tamanho de São Paulo. É um erro, eu acho. Eu não estou dizendo que o rapaz é ruim, que é bom, se entende futebol. É arriscado. Não tem a menor ideia. É arriscado. São Paulo não pode ser arriscado. Aí, o problema é que está todo mundo, ou pelo menos depois do Carille, um monte de clube grande resolveu olhar pro fator Carille e querer replicar isso nos seus clubes. Sem entender que o fator Carille, ele se deu porque o Carille, primeiro, não era técnico de base, segundo, havia 10 anos no clube, e terceiro, podia dar errado também. Deu certo, mas olha, ele teve duas experiências anteriores ruins. Isso. Ele teve duas experiências ruins anteriores. Também. Então, e ele só foi colocado por absoluta necessidade. Porque não tinha um papel de bala. Isso não quer dizer que você replicar a experiência que o Corinthians teve vai dar certo em qualquer clube. Mas, Flávio, não é assim. Analisa lá a trajetória desse Jardine aí. Porque o técnico, aquele cara cobrão, aquele cara que realmente chega dominando o grupo, aquele cara que chega maior que o grupo, é um cara que, teoricamente, ele chega com autonomia para fazer o que ele bem entender. Se ele precisar afastar o Diego Souza, ele afasta. Se ele precisar tirar o Nenê, ele tira. Agora o Jardine. Imagina a indisposição que ele criará se no caso aí ele tem que tirar o Nenê do time, que já fez beicinho com a Aguirre, que pro São Paulo já é maior do que o Jardine. Sim, imagina a situação dele. O São Paulo tá arriscando demais, eu concordo, senhor irmão. Eu concordo. Em determinado momento, você tá com uma dor no teu corpo, você faz uma série de tratamentos. Você pode fazer alternativos, você pode, tipo, na curandeira da tua viela, você pode fazer uma série de tratamentos. Mas se não melhorar, Pascoal, você precisa ir no especialista. E o especialista ele vai custar mais caro, mas é um cara que teoricamente vai resolver o teu problema. O São Paulo não pode, novamente aí, se aventurar dentro do campeonato. Ainda mais esse time pipoqueiro do São Paulo. Time pipoqueiro, Pascoal. Um time que jogando em casa contra o adversário que praticamente está rebaixado no Campeonato Brasileiro, por mais que digam, mas o São Paulo criou, mas o São Paulo conseguiu uma série de chances de gol. É pouco. É pouco. Não adianta você criar. Pascoal, não adianta pegou você criar. 3 ou 4 sensacionais. Pascoal, não adianta você criar. E aquela bola tabelada entre os caras de escaleira dentro da área foi ótima. Não adianta você criar uma série de situações em que você possa fazer o gol e não concluir o gol. Tá. Não adianta, Pascoal. Time grande, quando pega um adversário menor, aí vão começar, mas o Sport não é pequeno. Não estou falando que é pequeno, mas é menor do que o São Paulo. É menor do que o São Paulo. E o São Paulo brigando por uma quarta vaga direta na Libertadores, Sormani, não pode pipocar do jeito que pipocou de novo em casa. E agora, Pascoal, quer saber a real? Perdeu a chance de entrar direto na Libertadores. Porque a chance do Corinthians tomar um pau do Grêmio na última partida é grande. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. E o São Paulo vai vencer a Chapecoense. A respeito da situação do São Paulo. O pessoal que tem o grupo o São Paulo tem um conselho de administração. Esse conselho de administração, algumas pessoas do conselho de administração, eles criaram a seguinte situação para o São Paulo. Eles vão questionar alguns custos de alguns jogadores. Eles acham que tem alguns jogadores que não valem
o que eles estão jogando no São Paulo. Então essa é o primeiro entrave que nessa intertemporada. Tem mais uma rodada contra a Chapecoense, é o último jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo vai jogar essa última partida e na próxima reunião do Conselho Consultivo, Conselho Administrativo... Deliberativo? Aquele conselho são aqueles que foram... Os cardeais. Os cardeais. O Conselho Consultivo que o São Paulo tem. Eles chamam lá de Conselho Administrativo. Eles até tinham um turu lá e o Leco cortou. Aí é o seguinte, é verdade isso. O Leco nessa última reunião cortou... Mas o Leco continua ganhando, né? O 38. Só para dizer a vocês, aí esse conselho... está questionando alguns salários do São Paulo, alguns jogadores que não produzem o que eles imaginam que poderia produzir. Você quer exemplo? Nenê e Diego Souza. Eles já acham que esses caras já estão virando o cabo da Boa Esperança e não estão mais rendendo para o time do São Paulo o que eles esperavam do time do São Paulo. Né? Então, o centroavante reserva do São Paulo, o Trellis. Quem contratou? É outro cara que eles estão questionando. Por que esse cara tá no São Paulo e não consegue dominar uma bola? Tem que dar uma calibre 12. Aí ele segura, mata uma bola. Isso sobra pro Raí. O Raí que trouxe essa turma que você falou, especialmente o Trellis, que não custou barato. É outro que então o Raí tá passando já por um crivo, porque no primeiro ano dele no São Paulo, como diretor de futebol, e ele é o responsável pelo setor. O Lugano agora está escanteado, porque o Lugano foi o cara que indicou e trouxe o Aguirre, e o Lugano não concordava com a demissão do Aguirre naquele momento, o Lugano perdeu força. O Ricardo Rocha, que tem uma outra função, mais, não vou falar decorativa, mais de vestiário, ele não apita. Quem apita é o Raí. E essas decisões, as contratações equivocadas, a efetivação do Jardine, tudo passa pelo Raí. Quer dizer, o Raí agora está na berlinda, assim como esses jogadores. Agora, sobre o Jardine, eu nunca concordei muito com essa tese do Sormani da calça curta. Agora, eu tenho que concordar o jogo de ontem. Olha o jogo de ontem. Ele chegou e pediu para o São Paulo não jogar a bola para fora. A molecada pegou e atendeu. O Jusilei vai e põe a bola para fora. O Nenê sai, é substituído, vaiado, porque não jogou nada, muito jogo sem fazer gol. Ele vai lá e abraça o Nenê, que acabou de perder um pênalti. É legal e bacana. Mas como jogadores mais experientes, mais cascudos, ele não está conseguindo, se não dominar, controlar, como foi o caso do Jusilei, ou ele está tentando fazer um esforço muito grande para ter o grupo na mão. E até onde eu sei, e está muito claro pelo jogo de ontem, ele só tem a base. Os outros caras ele vai ter que conquistar de alguma forma. O Elinho não fez um bom primeiro tempo, mas o primeiro tempo do Elinho foi legal. O segundo tempo do Elinho foi legal. Em cima desse negócio, desculpa, do Nenê, vocês perceberam a imagem? O Nenê saindo, ele passa pelo banco, nenhum jogador dá mão pra ele, só o Sidão. Só o Sidão que tá queimado. Só o... também queimado. Só ele passa pelo banco, né? Depois que o Jardine o abraçou, ele passa pelo banco, ninguém estende a mão pro Nenê. Só o Sidão que vai lá e estende a mão pra ele. Os caras estavam bravos mas também, é né, Sormani? Perdeu o pênalti da forma como ele perdeu. Só para dizer assim, isso é extremo, mas o pênalti tinha que ter voltado, né? Tinha que ter voltado o goleiro. Bom, o goleiro quase abraçou, né? O goleiro quase abraçou. Uma coisa não justifica o dividiu a bola. Ele bateu mal, bateu. Mas o Maílson quase que faz bola prensada com ele. Eu contei, ele deu 5 passos. Mas ainda bem que esse pênalti não entrou, porque não foi pênalti também, né? Também não. Inventaram esse pênalti. Por isso também que o cara nem mandou voltar. Teve um pênalti no Diego Souza que o cara puxa no primeiro tempo da área, no primeiro tempo. Mas esse pênalti que ele deu, não foi. Aquele do goleiro foi com o Reinaldo. Foi o lateral direito, o Vink. Lá ele cavou. O Vink puxa o jogador, você tá falando dessa imagem aí. Olha lá, a imagem aí, ó. Só o Sidão, tá vendo? Quer ver, ó? Daqui a pouco nós vamos mostrar de novo pra vocês aí. Acho que o Anderson Martins aqui também deu, no centro do lado dele, estendeu a mão. Que também é outro que custou caro. Anderson Martins, e não jogou quase Trellis, nada. Nenê, Diego Souza, Sidão, tem um monte lá no São Paulo. Carneiro. Hã? O Carneiro. O Carneiro ainda tem crédito, porque ele quando entrou, a informação é que ele é um cara que se doa, mas sem o Aguirre, ele vai ficar agora, de lado. Esses outros jogadores, todos serão, o Raí, todos serão questionados pela comissão. Anderson Martins dá a mão lá. E o Sidão, ele ia dar a mão assim pro Nenê, que escorregou. Ele também foi. E ele também, o Nenê ontem foi delicado também com a Fabiola Andrade, repórter da Sport TV. Não tinha necessidade também. A repórter está lá para fazer uma pergunta. Ele falou: você gosta de polêmica? Não gosta de polêmica. A pessoa, ela fez uma pergunta. Ela fez uma pergunta em cima de algo que ela viu e que realmente era motivo de algum comentário. Vocês gostam de polêmica? Solidariedade a Fabiola. Exatamente. O Nenê, gente, seguinte, o Nenê é uma mala. Aquelas malas velhas, sem alça, entendeu? Você não tem como segurar, porque tem coisa escapando. É um horror, é um horror, é um horror.